Olá, eu sou Lilian Lacana e esse é o Learning Journey in The Beginning, videocast que conta a história de transformação de 12 líderes da divisão Food da Ajinomoto, por meio de um programa educacional chamado ProtagLab. Este programa, assim como este videocast, é uma parceria entre Crivo, Skillflow e Ajinomoto do Brasil. Você já acompanhou o começo de tudo isso no primeiro episódio, em que conversamos com o Normando, diretor responsável por acender essa chama. Agora, vamos conhecer as duas mulheres que fizeram essa combustão acontecer. Hoje, nós vamos falar sobre estratégia, sobre transformar uma demanda em um plano. Hoje eu recebo aqui a Vanessa, gerente sênior de planejamento, e a Bárbara, gerente de treinamento. E foram elas que pegaram essa missão, entregue pelo Normando, e trouxeram até nós da Crivo para que pudéssemos construir juntas a melhor estratégia para concretizar esse plano. Bem-vindas, Bárbara, Vanessa. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer pelo tempo de vocês e mais uma vez por vocês terem topado colocar tudo isso em prática, né? Desde lá do ProtagLab, vocês, vamos lá, vamos colocar, vamos fazer acontecer. E tudo que a gente trazia como novo, vocês pegavam para vocês e colocavam em prática. Então, vocês realmente são executoras e protagonistas também, assim como os líderes desse programa. Nós que agradecemos essa alegria, eu tô me sentindo muito emocionada, né, quando você começou a falar, Lilian, porque vem, né, uma retrospectiva. São 9 meses, né, um bebê que já está caminhando, né, já está correndo, por muitos ambientes dentro do nosso mundo corporativo, né, dentro da Ajinomoto, e é uma grande alegria, né, essa união também entre a área de treinamento em vendas junto com a área de planejamento, né, através dessa sinergia tão boa que eu e a Vanessa, né, Sim. conquistamos, né? Foi muito interessante Vocês isso. se encontraram, né? Sim. Esse programa, acho que foi assim, a palavra para mim desse programa é orgulho, né? Desde o início, porque a gente começou literalmente do zero, né? Não sabíamos por onde começar, tinham-se as ideias, e a gente precisou criar tudo. E aí, quando veio a Bárbara para somar, e que soma, né? Que ela deu aqui pro programa também. A troca de experiência, a troca de conhecimento, né? Não só entre nós duas, né? Mas junto com a Crivo, junto com a Alê, junto com os líderes. Então é só orgulho desse projeto. Esse projeto é especial e essas duas realmente fizeram acontecer. Mas então, hoje a gente está aqui para bater um papo de tudo que rolou, né? Desde quando o Normando veio com essa chama, né? Para acender essa chama, com todas as ideias dele, né? A gente já ouviu isso tudo no primeiro episódio, mas vocês realmente foram as que fizeram o negócio acontecer. E eu quero começar esse bate-papo aqui da gente falando um pouquinho sobre o papel do RH estratégico dentro das organizações, né? Nós tivemos com alguns especialistas em RH na semana passada para discutir um pouquinho sobre esse papel e por que é muito difícil a gente encontrar pessoas de RH no board das empresas, né. Se a gente for olhar, a gente até levou uma pesquisa, né, que o perfil geralmente são pessoas oriundas de finanças, de tecnologia, mas de RH, que é onde olha para pessoas, né, empresas são Sim. feitas de pessoas, as pessoas trazem um resultado, a gente quase não vê. Uhum. E aí a gente desenhou um learning canvas pensando qual seria o mundo ideal, o moonshot, o sonho desse RH, o que esse RH, né, o porquê, quais são os impeditivos, o que que acontece que o RH não consegue chegar lá, qual é a parte, né, do profissional de RH para conseguir, eh, trazer esse pensamento estratégico e romper essa barreira, porque eu acho que é uma Sim. barreira mesmo, Uhum.
e algumas ações, né. E aí a gente percebe que uma das dos pilares que também sustenta tudo isso, que saiu muito forte, é como a gente constrói, como a gente desenvolve as pessoas dentro da organização, né. E por que que eu estou trazendo isso? Porque vocês não são de RH, né. Vocês devem estar falando: "Nossa, o que que a Lilian está Ah, falando né? de RH estratégico aqui nesse bate-papo?". Eu estou trazendo isso porque vocês não vivenciam esse dia a dia, né, do RH ou da parte de desenvolvimento. A Bárbara mais, né, por ser da área de treinamento, mas num viés mais de De negócio, competências, habilidades técnicas, né, né? mais comercial, né, mas a Van vem da área de planejamento, né. Uhum. Então eu queria entender aqui de vocês como foi para vocês que não são, né, deste mundo de RH, conduzir um programa de 9 meses, um programa de desenvolvimento de líderes, que teve a duração de 9 meses, com uma série de ações, Sim. com tanta maestria. Sim. Primeira coisa, né, quando eu e a Vanessa nos unimos, né, aí uma olhou para a cara da outra, aí a gente foi levantando tudo o que o nosso RH também faz pelo indivíduo, pelo colaborador. E essa parte, do comportamento, das entregas, do desenvolvimento de liderança, o nosso RH já faz, e muito bem. E aí a gente foi reunindo, fazendo todos esses levantamentos que a gente adquiriu durante os anos, porque os nossos gestores têm grande tempo aí de casa. E aí, com isso, a gente foi observando que, como era um programa que a gente precisava que eles também construíssem, né, pelas próprias mãos, a gente foi ali saindo desse ambiente do mundo do RH, porque não é o nosso DNA. Eu até, dentro da minha área, eu tenho uma pessoa que eu contratei que ela tem esse DNA, porque o meu é comercial, até para nos nortear. E foi aí onde eu cheguei na Crivo, até para ajudar a gente a construir. Uhum. Porque a Vanessa com uma cabeça junto com o RH, porque ela também tá ali junto com o RH, e eu com esses treinamentos mais técnicos, pensando em mais espaço, né? Que eu acho que até é interessante depois a gente falar sobre isso, que foi um ponto muito alto, mas a gente teve esse cuidado também de olhar tudo que a gente já recebeu e daqui para frente o que que a gente precisa para esse programa ser construído. E eu acho que assim, também, dentro, né, do planejamento, eu sou o suporte do RH Uhum. para a divisão food, né. É uma divisão grande, é uma divisão onde no mercado é extremamente tem a sua concorrência, então a gente precisa ter ações muito ágeis, né, tomadas de decisão muito ágil. E eu estando no dentro da divisão food, mesmo como um suporte de RH, entender a necessidade do food, é claro que hoje a gente tem treinamentos que acabam sendo corporativos, mas muitas vezes, para que a gente possa atingir algum objetivo, como é, por exemplo, o caso do roadmap, a gente precisa de algumas coisas mais específicas, né? E foi aí que surgiu, né, essa demanda, né? O que que a gente pode fazer para melhorar a nossa divisão, para que a gente consiga atingir os objetivos do nosso roadmap? É claro, a gente tinha várias oportunidades de melhoria, mas aí uma das oportunidades que a gente tinha, que a gente poderia trabalhar bem com o nosso know-how, estando lá dentro da divisão food, eram os nossos líderes, né? Então, começar com esses líderes, até mesmo para que eles pudessem cascatear para os seus colaboradores. Vocês fizeram um estudo, né, e uma mudança de estrutura, né, Exatamente. A Vanessa? gente Como que começou até um ano antes, né, uhum, a gente fez uma mudança da gestão. Então, como é que funcionava? Como é que ia funcionar, né? Que hoje é o que a gente tem. Então, a gente dividiu em duas áreas, as áreas core e cross. É o que a uhum, gente chama de uma estrutura matricial, sim. onde a área core ela é responsável, né, por trazer todo o resultado, né, para a nossa divisão, e a área cross, ela é responsável por fazer toda a parte de agilizar mesmo, né, todas as demandas que a gente tem, vai dessa área core, para que a gente possa operacionalizar o mais rápido possível e trazer esses resultados o mais rápido possível, né? Mas um ponto principal para que o core e o cross funcionem é o quê? É a integração, é a Uhum, colaboração entre essas áreas. uhum, E aí a gente tinha feito um estudo inicialmente que tinham algumas áreas que tinham alguns gaps, né? Então, por isso que a gente veio com o Protag Lab, como uma forma de fortalecer essa colaboração entre áreas, core
e cross, né? É claro que eles já eram fortes, mas a gente queria que eles ficassem ainda mais fortes, porque os desafios são muito grandes. Muito O desafio é grandes, muito grande, muito né? grandes. E aí o Normando jogou aí essa faísca e falou: olha, eu Jogou. quero um programa de desenvolvimento, mas eu não quero nada de prateleira. Veio dele essa faísca. Ele falou que, né, no primeiro capítulo, ele falou que conversando com os diretores também surgiu essa Isso. possibilidade. Talvez, não me lembro, mas foi a Eu, Monge que a trouxe, Monchi, a né, Monchi trouxe essa experiência, né? ideia, essa experiência. Ele, na hora, né, adotou Isso. isso e precisa de muita coragem, Muito. né, para fazer isso. E aí ele levou para vocês. Isso. Como que foi receber essa demanda, assim, tão diferente, sem vocês, né, se eu não me engano, vocês nunca, desenharam um Não, programa de desenvolvimento tão grande e estratégico, assim, para a organização? E não. para um time, né, que são os nossos gerentes de departamento. Então tem Exatamente. a sua grandeza, o seu cuidado. É um assunto também bem peculiar, porque é eles também levantando as necessidades para poderem serem desenvolvidos, para a gente chegar nesse 2030, que é o nosso caminho, né? E aí, quando a gente começou a construir, né? A gente teve uma reunião junto com eles para eles levantarem todas essas necessidades. Foi bem interessante ver o envolvimento e que foi difícil, né? A gente olhar para dentro e mostrar, porque temos gestores que são bons em algumas habilidades, outros precisavam se desenvolver, e eles mesmos foram apontando. Então, foi uma construção nossa, né, um desafio de promover locais, estruturas, para que eles se sentissem assim bem confortáveis, né, nesse ambiente também confortável para eles colocarem as necessidades deles. Então, eu acho que assim, tudo foi o pontapé inicial do direcionamento do Normando, Sim. Sim. que foi esse de desenvolver e eles buscarem esse desenvolvimento com o nosso apoio, né, de rastrear, de buscar. Então foi bem interessante e o ponto alto eu acho que é a liberdade. Uhum. A gente teve uma liberdade para sair fora dessa tal caixa, de buscar coisas novas, então foi bem interessante isso, porque provocou e também trouxe o protagonismo para as nossas áreas. Mas, Bárbara, eu queria que vocês me trouxessem o sentimento, assim. Normando chegou, vamos reconstruir essa história. Normando É. chegou e falou assim: eu tenho uma missão para vocês, eu preciso desenvolver esses líderes, mas eu não quero uma trilha pronta. Qual o sentimento de vocês, assim? Primeiro, perdida. Eu ferrou, e agora? Então, isso foi muito engraçado, porque quando ele veio, né, até mim e falou assim, Van, a gente precisa pensar num projeto de desenvolvimento para os G3. Eu fiz, Conte-me tá, mais sobre é, isso. vamos lá. Comecei a anotar, que ele sempre falava, né, ó, papelzinho, caneta para ir anotando. Então, tô pensando da gente falar um pouquinho sobre protagonismo, falar sobre empowerment, falar sobre reuniões, né? Falar otimização de uma forma geral, né? Aí eu falei, tá, mas você quer tudo isso no programa? Não, penso em blocos Blocos. separados, né? Primeiro, o protagonismo, talvez um programa maior, né? Inicialmente era temas, Eram né? temas, Tá. né? Então tem esse protagonismo, depois a gente tem esse empowerment que a gente consegue até fazer aqui internamente e essa questão das otimização das reuniões. Ok. Aí eu comecei a desenvolver o material para a gente ter uma apresentação para depois fazer para os demais diretores. E foi aí que ele, no meio do caminho, ele falou assim: conversei com os diretores e Moshi trouxe a ideia dos G3 criarem esse programa, criarem os tópicos, tudo que vai ser desenvolvido nesse programa, eles vão ser os responsáveis. A gente já começa daí o protagonismo. Eu falei, eles? Tem Tem certeza? certeza? Porque eu sabia que ia demandar muito tempo, Sim. né? Então, já considerando um pouquinho a agenda e tudo mais, eu falei, você tem certeza? Tenho certeza. Fiz, tá bom, eu vou estruturar para que a gente faça dessa forma. Só que aí, quando eu comecei a entrar mais a fundo, eu falei, opa, aqui acho que eu vou precisar de ajuda. Ele falou, realmente, né? Parte de treinamento. Chame Bárbara.
para poder estruturar. Mas no início, para mim, foi um pouco foi um choque, Aham. né? Ele Uma falava, uma maluquice, né? maluquice. Ele Que falou assim, isso? poxa, não quero pronto, eles que vão ter que criar. Eu falei, como que a gente vai estruturar e como que a gente vai levar isso para eles, né? Ó, eu estou te fornecendo um projeto, um treinamento, mas que você vai ser o responsável por esse treinamento. Eu falei, nossa. E como vocês chegaram até a Crivo? Porque eu acredito que vocês tiveram que fazer uma curadoria, né, de soluções, né? Quem é a consultoria Exato. que conseguiria trazer essa solução? Porque não é trivial, né? Não. Geralmente as empresas chegam já com trilhas prontas, assim como É. ele começou a desenhar, Isso. né? O bloco aqui, aqui vai ter protagonismo, aqui vai ter administração do tempo, aqui vamos falar de comunicação, bababá. Mas não. Então, como que foi esse Porque processo? para a trilha pronta, a gente Já até, tem. né, já saberia Sim, o caminho, os caminhos que vocês né? já Mas aí, fazem, né? exatamente, mas aí quando veio essa demanda de que eles teriam que criar, a gente falou, opa, a gente precisa de algo muito mais robusto, né? Um Sim, suporte muito maior e muito mais forte, sim. né? E foi É. aí que tem a grande entrada É, e aí, é da área claro, de olhando para dentro da treinamento. minha casa, meu braço direito, Débora, me ajuda, e agora? Né, com a sua experiência em RH, quem que é a pessoa que pode fazer todo esse rastreamento de todas essas soluções? Porque os nossos treinamentos são muito voltados para técnicas de vendas, de Sim. produto que está dentro da nossa casa. Uhum. E aí, né, quando ela me indicou, e aí, né, a gente teve o primeiro contato, e aí, claro, temos que ter os 3 orçamentos, né, de tudo, para a gente ter o comparável, o que tem de bom, de E seguir o soluções. processo de contratação normal, né, É. como Isso. qualquer outra. E aí foi onde a gente chegou e começou a desenhar junto com o time, né? Cada um era sponsor de um determinado assunto. E aí foi bem interessante essa parceria entre a Ginomoto e a Crivo com essa busca, né? Com essa entrega de soluções. Muito bom, muito bom. Soluções prontas, eu acredito que não funcionam mais, É. né? Não. Você trazer a trilha, ok, parte de um parte de um levantamento de necessidades de treinamento, né? Existem várias estratégias onde as empresas utilizam ferramentas para fazer esse mapeamento, né? De quais competências, habilidades, né? Uhum. O que a liderança ou os colaboradores individuais precisam, né? Se desenvolver, mas eu acredito muito fortemente que solução pronta não faz mais sentido. E a Uhum. gente viu, né, isso na prática, na Sim. pele, isso acontecer. Então, eu queria que vocês me trouxessem quais são as vantagens que vocês observaram ao construir esse programa junto com a liderança, né? Não Uhum. ter nada pronto, uma trilha já desenhada, mas sim fazer com que eles pudessem co-criar sua própria jornada de aprendizagem. O que que vocês viram como vantagem nesse processo? Eu vou falar mais da parte da estrutura, né? Porque é onde eu fico um pouco mais. Eu acho que a Uhum. Van depois pode contribuir com mais detalhes. Mas essa parte de estrutura, da liberdade de buscar espaços, formatos, pessoas, porque nós somos indivíduos diferentes, temos diferentes sensibilidades e aprendizagens. Então, eu acho que a gente não criou aquele modelo padrão Hum. de sala fechada, né? O coffee de manhã, coffee à tarde, então a gente criou outros momentos que a gente conseguiu gerar também experiências, e com essas experiências as informações tiveram maior fixação. Uhum. Então eu acho que da parte de estrutura isso ficou um pouco mais, né, evidente. Quando a Bárbara traz estrutura, é mais no sentido de proporcionar a experiência para o É. aprendiz, onde ele consiga estar mais aberto, Uhum. né, dentro do processo de aprendizagem mesmo, porque eu Sim. acho que a aprendizagem vai desde do convite, né, de Isso. como essa pessoa é inserida no processo, desde a hora que ela chega, aonde vai ser o treinamento, né, os cuidados, né, para que essa pessoa de fato
consiga se abrir neste processo. Então, não dá para ser uma sala pequena, fechada, sem ar-condicionado. Então, a gente pensou desde a estrutura, né, dessa experiência dele, até de fato o conteúdo, quem é o consultor, Isso, o líder foi protagonista desse processo, né? isso. Van, me conta um pouquinho. Eu acho que é isso que você falou, né, tem essa experiência, né, do local, né, mas eu acho que o ponto principal, assim, que eu vi disso foi engajamento, Sim, né, porque ou eles faziam, dependia deles, estava na mão deles que esse programa tivesse o sucesso que teve, sim, né, e que desse certo da forma como deu, né. Eu acho que essa parceria também junto com a Crivo de trazer esses profissionais do mercado, como você falou, né, o pronto ele já não funciona muito, ou uhum, é quase zero, né, o que sim, ele funciona. sim. Então, o fato da gente ter essa parceria, o tanto de profissionais que vocês trouxeram para gente no mercado, que a gente nem tinha conhecimento, e eram assim profissionais extremamente capacitados, né? Só É, consultor de ponta, né? A só gente consultor trabalhou de com só consultor de exatamente, ponta né, a nesse gente fala programa. tanto da tecnologia, né, que a Sim, tecnologia avança, mas assim, dentro da área, né, de RH, também se avançou muito. Hoje a gente tem coisas assim maravilhosas que a gente pode fazer para que a gente desperte, né, o engajamento, para que a gente desperte a curiosidade, para que a gente desperte o conhecimento, né, no colaborador que a gente tem. Então, acho que isso foi muito rico, né? uhum. Eles poderem conversar com esses profissionais, né, para chegar, não, acho que esse profissional tem mais o perfil, ou não, agora acho que esse se encaixa mais. Então, acho que tudo isso, né, eles colocarem essa mão na massa, eles terem esse engajamento fez com que o projeto, né, tivesse todo o sucesso que teve. E claro que o principal, acho que foi o primeiro encontro deles, né, Sim, que a gente fez fora, onde eles se sentiram à vontade, foram 2 dias, onde eles tiveram a oportunidade de colocar tudo para fora, né, num ambiente seguro e num ambiente onde realmente ou eles falavam o que era um problema, né, a ser resolvido, ou então eles iam ficar estagnados, né. ô Van, em algum momento você falou: "Não vai dar certo", ou "Ai, temos um problema aqui", algum consultor que já estava mapeado, "Puts, precisamos revisitar se vamos por esse caminho ou não", ou fluiu? Fluiu. Não, não teve acho que nenhum momento que eu falei: não vai dar certo". Uhum. Não, é claro que eu acho que sempre a gente vai, né, vai Ajustando, ajustando, porque isso é normal. porque é um programa vivo, Uhum. né, não é Exatamente. um programa E a encaixotado. Primeira vez. E os módulos também, teve módulo que foi incluído durante, né, o processo, que a gente viu a necessidade, outros Sim. assuntos, não, diminui esse e aprimora esse assunto. Isso é muito legal você trazer, Bárbara, porque mesmo sendo um programa construído por eles, né, lá no processo de cocriação, em alguns momentos a gente entendeu que o que eles desenharam lá no começo não fazia tanto sentido, né? Exatamente. Então, ele é um programa orgânico, vivo, Uhum. mas mesmo sendo vivo, né, a gente na verdade conseguiu não, a gente teve que mudar algumas rotas no meio do caminho, Isso, porque não fazia mais sentido, né, e a gente estava falando o quê? De 2, 3 meses. Sim. isso. É muito importante, assim, esse processo, e foi bonito, porque ninguém falou: "Não, vamos é isso que a gente desenhou e vai ser isso até o fim", né, Uhum. todo mundo aberto para: "Putz, vamos mudar, vamos fazer, traz outro consultor, vamos redefinir a Isso, rota, vamos olhar". isso. O módulo de comunicação, por exemplo, a gente não tinha mapeado, Foi né, incluído. no começo. Que E aí, por conta da surgiu. avaliação 360 e de ou várias análises que foram feitas, existiu a necessidade de colocar um módulo só de comunicação. Óbvio, comunicação a gente falou do programa inteiro, É, né? Mas um É, módulo só de isso. comunicação. E aí a gente incluiu durante todo o programa, né? Isso foi muito bonito de ver todo Foi, mundo engajado para fazer o negócio foi sim. realmente E acontecer, né? realmente, né, adaptando de acordo com as necessidades do negócio, né, de acordo com as necessidades aí do nosso roadmap, foi tudo baseado nisso para fazer essa construção.
né? Muito bom. Queria fazer uma pergunta para Bárbara, até para Vanessa também, que eu acho que depois que você entrou nesse mundo, né, Van, Foi picada pelo. ela foi picada pelo bichinho do desenvolvimento. Sim. Quando vocês precisam definir uma solução, né? Vocês têm lá uma dor, a Bárbara, ela atua muito fortemente com soluções educacionais muito voltada para o comercial. Então, quando a Bárbara tem alguma demanda, até a Vanessa também, como que vocês escolhem um fornecedor? Por que que eu estou perguntando isso? Porque muitas consultorias hoje eu vejo que se comunicam da mesma forma, né? A geração de valor é a mesma, você não consegue entender o que uma traz de diferencial da outra. Uhum. Vocês sentem isso? Como que vocês escolhem uma consultoria quando vocês precisam fazer um processo de desenvolvimento? Até antes de trazer, né, essa sua resposta direta, eu trago um ponto que dentro da área eu gosto muito de fazer, que é fazer benchmark, né? Que é olhar um pouco o mercado, o que que as pessoas, né, o que as companhias estão trazendo de fora, porque aí eu olho para dentro de casa e falo, opa, qual é o termômetro? Uhum. E aí, com isso, né, com esse visual que eu sempre gosto de buscar, né, conversar com pessoas também da mesma área que eu, aí eu vejo as exigências. Porque a Ajinomoto ela é muito exigente, que bom. Porque com essas exigências, a gente acaba buscando também soluções inovadoras e diferentes, com mais prática. Uhum. Então, o ponto é, quando eu vou, né, receber ali um orçamento, né, de uma empresa, de uma consultoria, eu vejo o que de diferente ele traz e mais para a prática. Porque a teoria, a gente já tem um monte de lugar para buscar teoria, Sim. vários formatos, mas essa prática e inovação do mercado é uma coisa que a gente coloca como ali uma missão da nossa área, sempre buscar algo novo para fixar mais ainda na aprendizagem daquele indivíduo. Sim, mas você acha fácil escolher? Não, não é fácil, até mesmo porque eu não tenho know-how, né? Vamos colocar que é a realidade, aceita, não é o meu know-how, né? Dentro da Ajinomoto, eu tenho, a Ajinomoto, né, tem esse grande desafio de ter uma área de treinamento dentro de uma divisão focada no comercial. Isso nem todas as empresas têm, né? É um pouco mais restrito, Sim. mas eu tenho com isso uma liberdade de buscar coisas que eu não tenho. Com isso eu faço o quê? Desenvolvo também o meu time, me desenvolvo. Com certeza. Então, isso não é fácil, por isso que a Crivo sempre, né, acaba trazendo essas soluções, porque a Crivo ela vai me indicar o que tem de melhores soluções no mercado, que eu não conheço. Por mais que eu vou em feira, faço benchmark, busque fora aí, não vou ter um olhar, porque eu não tenho tempo também para isso. E um olhar do que já foi testado e aprovado, que deu isso. Com certo, evidências, né? né? Com evidências. Eu acho que é esse o grande propósito da Crivo, né? É trazer para você o que a Crivo já experimentou e falar: olha, isso realmente vai atender a sua demanda e a sua Não, necessidade. dentro do nosso E até o programa, perfil, né, Li? Até o perfil Exato. daquele consultor, né, para a Ajinomoto, né, o perfil dos líderes que a gente tem, E é né, muito você já vai legal encaixando, né? que no começo, observar que no começo a gente foi indicando um consultor, dá certo, né? Nas reuniões, sem Um a pouco mais validação, conservador. né? E a partir do momento que a gente foi conhecendo mais a cultura de vocês, Uhum. como foi muito mais assertivo, né? Isso. Eu lembro que nas primeiras reuniões eu levava 2, 3 consultores para vocês avaliarem. Uhum. Nas últimas já era assim, não é esse, É. né? Porque quão importante é o parceiro, né? A consultoria ser realmente um braço e ter esse olhar consultivo para entender o que de fato vai fazer sentido para vocês. Isso. E lógico, isso daí, gente, a gente só vai conseguir sendo realmente tendo a abertura que vocês nos deram, aproximando, né? Aproximando. A gente também se permitiu, porque pra gente, né, que não tem tanta experiência nesse leque de oportunidades, é experimentar e acreditar, né? Confiar. Quando eu vi ali eu acho que foi no último, né? Que a gente desenhou o quadro. Olhar diretores pintando ali com um pincelzinho o quadro, sabe? Ver aquele sentimento e falar assim, poxa, olha que indicação foi essa, né? Esse quadro que no final ficou um quadro belíssimo. Mas eu lembro que quando a gente falou do quadro, ninguém tava não. botando fé.
Vocês, será? Ah, Será? E eu, essa... confia. Eu falei, não, essa Lilian tá viajando demais. Porque assim, gente, é só para vocês saberem, tudo que a gente trazia de experiência, de novidade, né, como solução mesmo, elas compravam, né, é óbvio, né, em alguns momentos, isso aqui vai caber, isso não cabe, até no budget, né, Uhum. que foi muito Às importante, vezes até adaptando, né? adaptando à realidade, mas nada era, não, não vamos fazer isso. É sempre assim, vamos fazer, vamos testar. É, E a gente fez muita coisa legal, né? Desde o material, do caderno personalizado, isso. onde eles receberam com as divisórias dos módulos, até os locais onde a gente fez o treinamento lá no espaço, O né? serviço de A e B, né? Que é muito bem, O né? serviço de A e B. Nós tivemos uma experiência, por exemplo, no final de um De workshop, harmonização de de vinho. fazer um workshop de vinhos e trazer o processo de liderança com, né, o Depara. Me ajuda a lembrar, que foram Que foi tantas coisas muito bom. legais. E os ambientes, né? Os espaços, né? A gente foi Espaços, o desde team uma casa da building. cultura. O team building, fomos para o meio do mato fazer um trekking, depois a gente fez um jogo de escapada, nós entregamos, aquele eu acho que foi um ponto alto, assim, a gente construiu uma playlist no Spotify com músicas que o time gosta, então a gente mandou antes, né, Van? Conta um Isso. pouquinho pra gente como foi A esse gente processo. pediu para que eles mandassem para a gente algumas músicas, mas a gente não falou, né, exatamente para Pra que quê? a gente ia A música fazer. que despertasse, né? Aquele Isso, líder. que desse, né, aquele chacoalhão. Então a gente recebeu música de tudo quanto era estilo, e aí a gente criou um canal no Spotify onde a gente colocou Canal eh, Protag Lab. o canal Protag Lab, onde a gente colocou essas músicas. E no dia que teve esse team building foi num hotel, né? Então eles ficaram de um dia para o outro e eles receberam no quarto Uma máscara uma com máscara fone. com Com fone, Bluetooth, né? com Bluetooth, onde tinham as músicas que eles escolheram. Então é isso, né? Experiências, proporcionar experiência de aprendizagem. Eu acho que esse programa teve muito isso. Então, indo para o final aqui do nosso bate-papo, eu queria enfatizar, né, mais uma vez, o quão importante foi o papel de vocês duas, né, nessa questão leve, né, de querer fazer coisas diferentes, proporcionar experiências diferentes, de testar, mesmo sabendo que a gente poderia errar, mas Sim. que a gente arrumaria no meio do caminho. Se não fosse vocês comprando tudo isso, talvez esse programa não tivesse tido, né, essa grandeza e esse sucesso que foi. E a gente sabe que foi porque nós temos aí depoimento, né, Ui. dos nossos próprios líderes desse processo. Então, vamos ouvir? Uhum. Vamos lá. Foi muito aprendizado pra gente, uma experiência incrível de entender onde estão os nossos pontos de melhoria, poder trabalhar isso de um jeito completamente diferente do que a gente já tinha feito antes. Ele foi feito para nós e por nós, né? E aí construiu, e a gente está construindo, né, entre os G3, uma coisa de integração, de um time único, de buscar, né, sanar esses nossos gaps e desenvolvimentos e pensar no futuro. Eu agradeço demais esse programa, agradeço ao Normando pela construção, né, e por ter dado essa liberdade da gente determinar quais eram os temas e como que a gente ia efetuar toda essa trilha, e também a todo mundo que organizou isso, que participou desse programa, que realmente ele foi muito, muito bom para todos nós. Eu achei que foi um programa muito bem construído, muito assertivo. Eu vi o valor disso, eu vi a satisfação dos meus pares em relação a esse treinamento, a esse programa. E está todo mundo muito motivado para utilizar os novos conhecimentos e produzir uma mudança de atitude e criar novos valores para a empresa. Que Muito delícia, legal. né? Muito bom, muito bom. Como vocês se sentem? Ah, A gente sabe que o programa não acabou, não. né? Inclusive mentoria, né, vai? O nome aí do nosso videocast Continua, né? Continua. continua. Com certeza. Então, como vocês se sentem, né? Qual é o papel agora de vocês? Não deixar essa chama que o Normando tanto fala apagar, né? A gente vai conversar aí com os líderes,
Vamos fazer a mesma pergunta para os diretores, mas eu queria ouvir de vocês, né? Eu acho que é a missão cumprida, né? O sentimento de orgulho, de pertencimento é muito forte. A gente senta ali perto de alguns desses gerentes de departamento e, em específico, o Luiz me chamou muita atenção, porque conhecendo ele já há um tempo, eu sinto que na fala dele tem muito do programa. Que ele também se permitiu. Ele é um cara extremamente estratégico, inteligente, mas eu percebi uma mudança também na fala dele e dos demais, né? Eu trago aquele específico porque ele acaba sentando mais perto, né, da gente. Como foi interessante isso concretizou ali, né? Fechou esse ciclo e, é claro, tá dando continuidade para outros assuntos, mas é muito gratificante. Eu também. Esse sentimento de orgulho, né, desde o início. E eu acho que um ponto, é claro, né, tem um trabalho, né, dos próprios G3 de Sim. continuarem com esse protagonismo, né? Tem a nossa diretoria junto com esses G3, e ter nós, né, de estarmos cada vez mais perto desses G3, né, no plano de sustentação aí que eles têm para dar continuidade para esse programa. O que a gente pode ajudá-los, né, para fortalecer ainda mais esse plano de sustentação. E é claro que a mãozinha já fica coçando para poder espalhar para mais O para mais Protag Lab pessoas. 2, né? Exatamente. Muito bom. Então, para a gente fechar mesmo, vocês não faziam parte dos 12, mas vocês participaram de todos os módulos, de todos os processos. Foi. E eu queria que vocês nos trouxessem uma palavra, assim, em uma palavra resumir o que vocês aprenderam com esse programa. Vanessa não vai chorar, tá? Eu acho que é o autodesenvolvimento. É a vontade. Muito bom. Sem Vontade ela, nada disso não. teria acontecido, É não é mesmo? vontade. Coragem, né? Acho que mais do que a vontade, é a coragem, né? Bom, a gente falou muito de coragem De no coragem, programa, né? acho que é. Muito bom. Muito obrigada por esse bate-papo. Tava uma delícia Obrigada, conversar com Eli. vocês. Vamos fazer o parte 2 Com do certeza. programa, do videocast, porque eu acho que o que a gente faz de bom para o mundo Uhum. tem que ser voltado para o mundo, né? A gente Isso aí. precisa contar para o mundo. Multiplicar, né? Multiplicar. Muitas vezes a gente faz tanta coisa legal e fica lá na divisão food, fica lá na Bárbara, fica lá na Vanessa. Isso. Então, quão importante esse momento, né? A gente contar não só para as pessoas da Ajinomoto, mas para o mercado, que é possível fazer diferente, Sim. Isso. né? E que os resultados aparecem. A gente fala muito da divisão food, mas assim, a gente dá esse pontapé inicial, né? A gente deu dentro da divisão food, mas é claro que a gente gostaria, né, que cada vez mais a gente conseguisse espalhar isso, porque a ABR, são todas as divisões, ela não é só a divisão Não é só a food. divisão. A Ajinomoto né? do Brasil, A Ajinomoto né, do tem Brasil, maior. são todas as divisões e a divisão food, ela está contribuindo, né, de alguma forma, né? Muito bom, meninas. Muito obrigada. E se você ainda quer saber como ser mais estratégico no desenvolvimento de suas equipes, manda uma mensagem para a equipe da Crivo. Será um prazer atender vocês.